Olá, gente linda! Vamos tomar um café com o nosso Deus Pai hoje? Muito bom! Hoje nós estamos no dia 9 de agosto e o texto diz: Um pai de amor. Em Salmos 32, versículo 5, a palavra de Deus diz: Então reconheci diante de ti o meu pecado e não encobri as minhas culpas. Eu disse: Confessarei as minhas transgressões ao Senhor e tu perdoaste a culpa do meu pecado. Glórias a Deus, né? O autor vai nos dizer assim: Você sabia que algumas pessoas têm medo de Deus? Muitas vezes somos ensinados acerca de um Deus distante e rígido, que está pronto para nos castigar assim que cometemos deslizes. Mas hoje preciso dizer a você que essa não é a realidade. Essa visão distorcida acontece porque, ao entendermos que Deus é um pai, ocorre a associação com o nosso pai, né? Nosso pai terreno, né? E com aqueles que nos criaram. Então, estes foram de alguma forma severos, né? Se eles foram severos conosco, acabamos transferindo a Deus esse referencial. A realidade, porém, é que Deus é perfeito e não erra. A Bíblia diz que ele é paciente e rico em misericórdia. Então, não importa o que você tenha feito, há perdão e um novo caminho a ser trilhado em Deus. Deixe-me eu lhe contar algo. Quando eu era adolescente, fui à praia com alguns colegas, mas sem autorização de minha mãe. Como eu não poderia deixar que ela me visse com os cabelos molhados, precisei demorar mais um tempo para voltar. E ao chegar em casa, ela me questionou e acabei mentindo. Disse-lhe que não estava na praia. No entanto, a queimadura de sol me entregou. Quanta ingenuidade minha querer mentir. Logo para minha mãe, que me conhece tanto e ainda mais todo vermelho e de queimadura solar, né? Entenda algo neste dia. Não há como escondermos nada, absolutamente nada de Deus. E ao lançarmos para baixo do tapete os nossos pecados e erros, apenas fazemos o mal a nós mesmos, né? O perdão de Deus vem com a nossa entrega sincera, quando reconhecemos e nos arrependemos e pedimos a sua ajuda. Ele prontamente nos acolhe. Como Pai amoroso, Deus sempre estará de braços abertos para você. Saiba que nada que você possa ter feito é capaz de fazê-lo amar menos você. Tá certo? Uma frase do autor diz assim: pedir perdão é entregar nas mãos de Deus a oportunidade de uma nova chance. O devocional 222, a leitura bíblica é Provérbios 3 e a palavra-chave é perdoado. Então, que nós possamos hoje pedir perdão a Deus de todos os nossos pecados, nossos erros, nossas faltas e falhas. E saber que Deus é um Pai de amor, que Ele vai nos perdoar. Peça perdão. Se você sente que você fez alguma coisa que desagradou a Deus, peça perdão. Ore, tenha comunhão com Ele, leia a Bíblia, ore, peça perdão, que Ele vai te perdoar. Deus é amor, Deus é perdão, Deus é justiça. Se Ele, na sua infinita misericórdia, achar que por bem tem que nos disciplinar, me disciplinar pelo meu pecado, disciplinar você pelo seu pecado, Ele vai disciplinar. Mas Ele disciplina com amor. Então, peça perdão a Deus, porque Ele nos perdoa. Muitas coisas eu fiz contra Deus, contra o Espírito Santo, contra a vontade de Deus. Eu desobedeci a Deus várias vezes na minha vida. E eu sempre me redimi, sempre orei, pedi perdão, clamei, chorei. Deus, Ele me deu disciplinas. Ele me deu várias disciplinas das coisas que eu fiz, que não agradou a Ele. Mas passou. Tudo tem um tempo. Deus tem um tempo para cada coisa na nossa vida. Então peça perdão. Não ache que você... o que eu fiz não é digno de perdão. É digno de perdão. Vá lá e converse com Deus, que Ele vai te mostrar. Ele vai te mostrar, Ele vai te perdoar, Ele vai continuar te amando. Não caia na cilada do inimigo lançar na sua mente que Deus não te perdoa. Deus perdoa sim. Porque Deus é Pai, Deus é amor, Deus é justiça. E Ele, se precisar disciplinar você e eu, Ele vai nos disciplinar. Mas Ele vai nos perdoar e Ele vai continuar nos amando, tá bom? Não caia na cilada do inimigo. Não caia porque é isso que o inimigo quer. Porque a partir do momento que o inimigo conseguir te convencer que você não tem perdão, ele ganhou você. Aí ele ganha você. Entendeu? Então não deixa ele te enganar. Deus, Ele é seu Pai, Ele é meu Pai e Ele vai nos perdoar, amém? Então, se você quiser continuar estudando, leia Salmos 32 todo, leia também Provérbios 3, tá? Continue lendo, para você aprender cada dia mais de Deus. E
E nós temos que ensinar para os nossos filhos a mesma coisa, né? Vamos ensinar para os nossos filhos, como o autor diz aqui, né? Que ele mentiu quando era adolescente, ele mentiu para a mãe, falando que ele não tinha ido pra praia, né? Os nossos filhos fazem as mesmas coisas, às vezes, né? Então, vamos ensinar para os nossos filhos que eles sempre podem falar a verdade para nós. Vamos dar abrir esse espaço para os nossos filhos, conversar conosco. Eu sempre faço isso com meu filho. Eu tenho um filho adolescente, ele tem 19 anos. E eu sempre falei pra ele, filho, fala tudo pra mim. Ele fala tudo pra mim, tudo. Aonde ele vai, com quem ele vai, o que ele vai fazer, que horas que ele volta. Ele se comunica sempre. Então, assim, abra esse espaço para os seus filhos conversar com você. Não coloque medo neles. Você tem que dar amor, carinho e atenção. Na hora que você dá amor, carinho e atenção para os seus filhos, eles vão confiar em você e vai se abrir com você. E quando eles te contarem alguma coisa que eles falar que é segredo, não conte pra ninguém. Não conte pra sua amiga, não conte pra sua vizinha, não conte pra pessoas da família. Para que senão eles vão perder a confiança em você. Quando eles contar alguma coisa pra você que é segredo, a sua filha contar pra você alguma coisa que é segredo, o seu filho contar alguma coisa pra você que é segredo, não conte para ninguém. Guarde o segredo deles. Porque eles querem confiar em você. Tá? Que eles vão te falar pra onde que eles vão, com quem que eles vão, o que que eles vão fazer, que hora que eles voltam. Isso é a melhor coisa pra nós, mães e pais, né? Que estamos ali, que tem um cuidado verdadeiro com os nossos filhos. Faça isso. Sente com eles, converse, tenha tempo de qualidade. Meu filho, às vezes a gente senta, mãe, vamos assistir um vídeo aqui? Ontem eu assisti um vídeo com ele, né? Eu vou até falar pra vocês, o Felca gravou um vídeo, né? Eu não sei se vocês conhecem o Felca, é um influenciador, né, do youtuber, né? Ele sempre fez muitas brincadeiras e agora ele tá numa fase dele de coisas muito sérias. Ele fala coisas muito sérias agora e ele gravou um vídeo falando sobre... Então, e esse Felca, ele é um youtuber, né? E ele tá falando assuntos muito sérios agora. Ele gravou um vídeo falando sobre a exposição que os pais, né, dão para os seus filhos nas redes sociais. Isso é muito perigoso, né? Nós, como pais e mães, não devemos expor aos nossos filhos, nossas crianças pequenas, adolescentes, né, muito jovens, não devemos expor os nossos filhos, porque eles viram alvos, né, de pessoas malignas. Eles viram alvos de pedófilos, eles viram alvos de pessoas que usam a sua imagem para ter satisfação, coisas, né, vocês sabem do que eu tô falando, né? Então, assim, isso é muito perigoso. E ele falou, mãe, vamos assistir comigo? Eu assisti com ele. Assisti o vídeo com ele, depois nós comentamos sobre o vídeo. Mãe, o que você achou do vídeo? Aí eu falei pra ele que eu achei, a gente conversou. Às vezes, mãe, vou assistir uma série comigo? Uma série do filme tal? Assisto com ele a série. Aí a gente divide, assiste um episódio por dia, que não dá pra assistir, né? Porque a gente tem nossos compromissos, ele faz faculdade, eu também tenho que trabalhar, fazer as coisas em casa. Então, assim, é muito interessante. Então, assim, tenha tempo de qualidade com seus filhos. São crianças pequenas? Senta pra ler com eles, senta pra assistir um desenho animado. Se eles são adolescentes, vê o que eles querem conversar, pergunta o que eles estão aprendendo na escola, quais os amigos, o que eles estão fazendo. Qual que é o lazer, o que ele gosta mais. Assiste um filme com ele. Se não dá pra ir no cinema, assiste em casa. Tem tanta coisa, tem Netflix, tem YouTube, tem muitas coisas que a gente pode assistir junto com eles, né? O meu adolescente, sempre quando ele me pede, mãe, vamos assistir tal coisa, assisto. Assisti outro dia, eu tenho uma série japonesa com ele, uma série japonesa, esqueci o nome agora, Alice, alguma coisa, não me lembro, a série. Então, assim, assista, tenha tempo de qualidade com seus filhos, sabe? Dê atenção, converse. O meu filho fala sobre todo tipo de assunto comigo. Todo tipo de assunto. Então, assim, a gente tem que abrir, a gente tem que ter essa disposição. Porque se você não ouvir o seu filho, e se você não ensiná-lo com a palavra de Deus, com as coisas, né? Com as coisas, com a graça de Deus, o mundo vai ensinar ele totalmente errado. O mundo vai ensinar ele com a doutrina maligna. Que a gente sabe que a doutrina maligna está tomando conta de todos os espaços. De todos os espaços, principalmente nas escolas. A doutrina maligna está invadindo tudo e tentando destruir a vida dos nossos filhos. Então nós temos que orar, nós temos que clamar, nós temos que depender de Deus, nós temos que ser um pai e uma mãe de amor, como Deus é para nós temos que ser para nossos filhos. Um pai de amor e uma mãe de amor, que cuida, que zela, que protege, que guarda. E vamos pedir a ajuda de Deus pra gente poder cuidar dos nossos filhos. Amém? Então faça isso e vamos ter os nossos filhos com uma vida abençoada, alicerçada na palavra de Deus e amados. Eles têm que se sentir amados e acolhidos. Amém? Então, que Deus possa abençoar a sua vida, a minha vida, abençoar a sua família, abençoar a minha família e que nós possamos ter ali uma vida
maravilhosa na presença do Senhor. Amém?